A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus ou divinista, se inscreva neste canal. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscrever no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Pedimos que duvidem de tudo que vocês irão ver e ouvir neste canal, mas, após a dúvida, pesquisem bastante e, ao pesquisar com o cérebro lúcido e a mente iluminada, olhar no espelho da lógica e verás a verdade diante de si. Porque Deus não quer filhos crentes, Deus quer e deseja que seus filhos sejam conscientes, para uns ajudar o outro a voltar rumo a Deus com o mais rápido, com menos sofrimento. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, o anjo mensageiro poderoso do Apocalipse. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas, expostas, entregue a nós os teus filhos, através dos escalões direcionais. Jesus, o Cristo planetário, ou Verbo construtor do planeta, foi encarregado de entregar o segundo derrame de dons para toda a carne, ou Pentecostes. Porque o primeiro havia sido entregue por Moisés. Quem quiser estudar e conhecer melhor, veja lá em Números capítulo 11. E Jesus, avisado pelo plano diretor, ou por Deus, sabia que a doutrina do Pai seria corrompida. Por isso deixou avisado: quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. Após o desencarne de Jesus, Jesus vem e entrega o segundo Pentecoste, ou batismo de dons da história. Mas, posteriormente, logo em seguida, entrega o livro dos fatos por vindouros, ou Apocalipse, onde assinala que surgiriam 2 dragões e 2 bestas e um falso profeta. 2 dragões, o Império Romano e o Imperador. 2 bestas, a Igreja Católica Apostólica Romana e o Papado. E um falso profeta saído da besta, que é o protestantismo, que de Bíblia nas mãos blasfema contra os dons do Espírito Santo. O Apocalipse aponta para períodos, eras e ciclos. Então, assinala que acabaria o primeiro céu, a primeira terra, e viria em seguida a segunda terra e o segundo céu. Mas muitos se enganam, achando que Deus iria destruir o planeta para então construir outro. Esse período começa no século 21, onde tremendas dores e convulsões invadirão a humanidade. Quem quiser ver e olhar com olhos de ver, verão aí todos os acontecimentos, lento, paulatinamente acontecendo, mas o ápice virá em tempo certo. Esse período, que começa com o novo céu e uma nova terra, vai até o ano de 6000, onde haverá nova movimentação e entrada em um novo período, que guiará a humanidade no fulgor da civilização divinista e fraternal, que aponta em Isaías capítulo 11, mas para a seguida caminhar mais rapidamente rumo a Jerusalém celestial, que é o retorno do princípio, ou Deus, onde toda a humanidade e o planeta Terra retornará a Deus, como bem avisou os grandes iniciados da antiguidade. Uma observação se faz necessária. Ao fazerem a Vulgata entre 380 e 410, a besta romana adulterou a ordem dos capítulos do Apocalipse para dificultar o entendimento das pessoas e, com isso, manter todos os filhos de Deus na ignorância. Vamos à leitura do boletim, vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência.
Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio, angústias, desesperos, dilúvio de fogo. Quem quiser agir com inteligência e honestidade, preste atenção ao que vamos expor, porque escapar de tremendos abalos, cataclismos, angústias e desesperos, dilúvio de fogo que varrerá 2/3 da humanidade, disso ninguém escapará. Porque ficou dito, depois da passagem pela carne do Verbo planetário, que o cão volveria seu vômito e que a porca lavada de novo se revolveria no lodaçal. Porque afirmou o mesmo Verbo encarnado que haveria necessidade de uma restauração da doutrina do Pai, da qual fora simplesmente transmissor. Porque no sermão profético e no Apocalipse estão perfeitamente assinaladas as tormentas que viriam, para que o triunfo da verdade viesse, encaminhando as gentes no rumo da Jerusalém celestial. Porque o Apocalipse apresenta 2 dragões, 2 bestas e um falso profeta, saídos da cidade dos 7 montes, inimigos da doutrina do caminho, contra quem teria de haver o movimento restaurador? E pensa alguém que tudo isso foi previsto e anunciado por ser conversa fiada, divertimento da justiça divina? Por que marca o Apocalipse o fim do primeiro céu e da primeira terra? Porque marca a vinda do período chamado um novo céu e uma nova terra? Como findará a primeira idade do planeta e da humanidade? Como começará e até onde irá a segunda meia idade do planeta e da humanidade? Ou aquele período chamado um novo céu e nova terra? Primeiro, em tempo certo, foi enviada por Deus a lei de Deus, o código de moral divina, fora do qual o Filho do Pai se torna algoz de si mesmo e do seu próximo. Segundo, em tempo certo, foi enviado pelo princípio um Filho exemplar, o Cristo modelo de comportamento, bastante profetizado, não nascendo de homem, portador sem medida do espírito de dons e sinais, não deixando o túmulo cheio, voltando como espírito para batizar em dons do Espírito Santo, e ainda por cima deixar um Apocalipse. Terceiro, através do Verbo exemplar, cumpriria Deus a promessa do derrame de dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sobre toda a carne. E o Verbo voltou em espírito, depois da crucificação, para deixar o glorioso Pentecostes, como o livro dos Atos assinala perfeitamente. Para os inteligentes e honestos, e também para os traidores da lei, do Cristo modelar e modelador, e do mesmo batismo em dons do Espírito Santo. A lei moral é acima de continentes, países, raças, povos, nações, religiões, seitas ou doutrinas de fabricação humana. Não obstante, os homens fabricantes de religiões, seitas e doutrinas deixaram de lado a lei de Deus para no seu lugar imporem mandamentos de homens, fingimentos ou simulações, engodos ou idolatrias, ou aquilo que lhes forram bolsos, panças, nobiliarquias infames, orgulhos, vaidades e outras sujidades humanas. O Cristo modelar e modelador, manso e humilde, exemplo de amor e renúncia, que passou a vida rogando a Deus, pedindo tudo a Deus, produzindo grandiosos feitos mediúnicos, e na cruz, entregando a Deus o seu Espírito, foi transformado no capacho de todas as exportações, por parte dos religiosos profissionais. O derrame de dons do Espírito Santo, vindo pelo Verbo ressurreto, pelos clérigos, foi e é chamado coisa de Beelzebul, e por outros falsamente interpretado, desviado, comercializado,
feito instrumento de feitiçarias, etc. Muitos escondem textos explicativos, outros adulteram a interpretação de textos, quase 80, que a Bíblia apresenta para ensinar o que é e como se cultiva a graça oferecida por Deus. Portanto, leitor, procure compreender bem, depois de tantas falácias, de tantos clamores hipócritas, com aparências de culto verdadeiros, ou para aqueles que movimentam ignorâncias, erros, desvios do verdadeiro cristianismo, cumpre-se aquela expressão do verbo exemplar: apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Porque honram com a boca, mas de através de fingimentos e malícia, mas os corações estão cheios de corrupções doutrinárias, interesses mundanos, muito bem arquitetados e dispostos para enganar aos menos avisados. Tais enganadores, como o verbo modelar advertiu, ficam nas portas do templo da verdade. Não entram e não permitem a entrada daqueles que gostariam de entrar. Quem quiser ter a noção perfeita do que seja realmente a restauração do verdadeiro cristianismo, a doutrina do Pai, que o verbo modelar deixou no mundo e que será recolocada no lugar certo, custe o que custar, doa quem doer, leia o condensado iniciático, a suprema síntese da doutrina do caminho, que é Manual Divinista. Manual Divinista começa onde inicia o verdadeiro cristianismo, antes de haver mundo, entra e funciona no mundo, apresentando a verdade essencial ou fundamental. E como mensagem divina, que aponta para além do mundo, para a volta de tudo e de todos, para o Espírito e a verdade, o seio do princípio, a união divina. Procure na União Divinistas, Rua Predudol, 549, Alto de Santana, São Paulo, Brasil. Diante do princípio, ó Deus, dos mundos e das humanidades, do espírito e da matéria, das leis regentes fundamentais e de todos os fatos do infinito e da eternidade, os tolos perguntam: que é a verdade? Outros verdadeiros idiotas proclamam que, diante das ciências e das técnicas do homem, Deus não tem mais defensores, iniciados, profetas e cristos. Vamos ver se eles conseguirão fugir de cataclismos, tragédias, angústias, desesperos, dilúvio de fogo, tudo aquilo que, pela justiça divina, será movimentado, provando que Deus, o princípio, para agir não precisa fazer discursos ou indagar esfarrapados palpites humanos, untados de ignorâncias, erros, fedores defuntórios. Aos inteligentes e honestos, nenhuma das 11 grandes Bíblias da humanidade é maior do que aquela que apresenta a lei de Deus, o Cristo modelo de conduta e o derrame de dons do Espírito Santo sobre toda a carne. Faça, pois, esta irradiação maravilhosa. Coloque a mão direita sobre a Bíblia, pense nos seus vultos messiânicos e faça uma oração, pensando no bem da humanidade. Nunca ela precisou de tantos de vibrações divinizantes. Participe de orações em conjunto, onde gente pratica o verdadeiro cristianismo, porque as permutas fluídicas e eletromagnéticas produzem curas maravilhosas, encaminham espíritos sofredores, limpam residências, etc. Tome água ou chá fluidificados, porque as legiões socorristas neles colocam remédios astrais, energias cósmicas, etc. Façam suas orações com recolhimento, ficando em certos casos alguns minutos em repouso, porque os guias médicos aproveitam tais momentos para tratamentos indispensáveis, operações no perispírito, etc. A vida além do véu e a vida nos mundos invisíveis são duas primeiras mensagens mediúnicas desde que a humanidade existe, tratando da vida depois da desencarnação. Vieram com chancela da direção planetária e Moisés e Jesus participaram da feitura
por determinação do princípio ou Deus. Importa ler obras doutrinárias, porém, aquele que se afastar da lei de Deus, do Cristo modelar e modelador, e blasfemar contra os dons do Espírito Santo, ou adulterar textos, ou escondê-los, sob pretextos quaisquer, ficará mal perante a justiça divina. Manual Divinista e Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas ensinam certo e para sempre. Fiat Lux. Assina o boletim Oswaldo Polidoro em sua última encarnação nesse planeta. Desculpem. O término da restauração. Salve o acesso à doutrina do caminho, de raízes iniciáticas transcendentais, fincadas por Deus com divino carinho, regada por santos mestres ancestrais. São Ramas, Budas, Vedas e os Hermes, Orfeu e Zoroastro, iniciando multidões, Krishna e Pitágoras, sacudindo inermes, são lumes divinos iluminando os rincões. Dos santos eventos, no entanto, Moisés levanta o brado inflamante. É João Batista quem aponta o modelo santo, para ser conhecido o verbo divinizante. No Cristo modelo, a síntese é a sua lei. Moral, amor e revelação generalizada, graça do céu concedida ao humana grey, promessa cumprida, bandeira desfraldada. Roma desponta em corrupção patente, insulto consolador impõe simulações, manobra inquisição julga-se permanente, sameia ignorâncias, obscurece gerações. Volta Elias, restaurador, Jesus o disse, é Kardec para antes de tudo restaurar. Não entra em Atos, Epístola de Apocalipse, porém avisa e que ele cumpre reencarnar. Ao inteligente e honesto cumpre conhecer, quem do bíblico profético para no devido, que farisaísmos brotam procurando deter, o término do trabalho por Deus determinado. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins semanais, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Fiquem todas as bênçãos divinas. Até a leitura do próximo boletim. Graças a Deus.